Olá, crianças, jovens, quase adultos, sedentos pelo conhecimento ou não. Aqui quem fala é o professor Rogério Fadu, de Biologia, do Leonardo da Vinci. E estamos juntos nessa para falarmos sobre o Zika vírus e outros vírus da família Flavivírus. O quê? Vocês nunca ouviram falar desta família? Nela, incluímos os vírus que causam a dengue, a febre chikungunya e a Zika. Vocês devem ter dúvidas sobre o Zika vírus, bem como precisam saber algumas informações para o seu próprio bem-estar e o bem-estar da sua família. Por exemplo, o que é o Zika vírus? O mesmo mosquito da dengue transmite o Zika vírus? Os sintomas da dengue são os mesmos causados pelo Zika vírus? Existe relação do Zika vírus com a microcefalia? O que é a síndrome de Guillain-Barré? E o que posso fazer para essa doença não se espalhar? Vamos conhecer então um pouco sobre a família Flavivírus. Nesta família, incluímos os vírus que possuem como característica a capacidade de infectar artrópodes, como mosquitos e carrapatos, além de infectar também mamíferos, como macacos e nós, seres humanos. Então não se esqueçam, são flavivírus, os vírus da dengue, da febre chikungunya e o da Zika. E por falar no Zika vírus, lembre-se que ele é um vírus de RNA, e foi descoberto pela primeira vez em 1947, em macacos de uma floresta na Uganda, na África. E daí vem o seu nome, o mesmo da floresta africana. E você pode perguntar, como esse vírus, que começou numa floresta africana, se espalhou pelo mundo? Os primeiros casos, em seres humanos, foram relatados na década de 60, e o primeiro surto somente em 2007, na Micronésia, no Pacífico Norte. Para nós, brasileiros, os primeiros casos somente em 2015, onde, provavelmente, o vírus chegou à América Latina por intermédio de turistas africanos que visitaram o Brasil durante a Copa do Mundo em 2014. Atualmente, devido às facilidades dos meios de transporte, um ser humano contaminado por um vírus pode chegar com rapidez em praticamente qualquer lugar do planeta. No caso do Zika vírus, não se esqueça que sua transmissão é feita por um mosquito, que é muito comum, e que está presente nos dias de hoje em todos os continentes do mundo, concentrados principalmente na região intertropical devido à temperatura maior. Isso mesmo, estamos falando do Aedes aegypti. Vamos conhecer um pouco o ciclo da doença, onde participam o vírus, que é o causador da doença, o mosquito, considerado transmissor ou vetor, e o ser humano, que é o hospedeiro. Primeiramente, o mosquito pica uma pessoa que está doente e, consequentemente, suga seu sangue com partículas virais. Com isso, esse mosquito passa a estar contaminado. Quando ele pica uma pessoa saudável, ocorre uma transformação em insectoide. Hã? Insectoide? Insectoide não, né, pessoal? Brincadeira, não é bem assim. Vamos começar novamente? Quando o mosquito pica uma pessoa que está doente, ela acaba sugando o sangue com as partículas virais e se contamina. Daí, esse mosquito contaminado pode transmitir o vírus para uma pessoa saudável, por meio de uma nova picada. Esse é o ciclo da doença que precisamos e devemos interromper. Mas antes de aprendermos como acabar com esse ciclo do mal, vamos conhecer melhor seus sintomas e comparar com outras viroses transmitidas da mesma maneira. Isso mesmo, vamos comparar as doenças Zika, febre chikungunya e dengue. Quanto à febre, na Zika será mais baixa, enquanto na chikungunya e na dengue são mais altas. Já as dores nas articulações podem estar presentes levemente na Zika, enquanto que na dengue será em geral moderada e na chikungunya muito mais intensas e presente em quase 90% dos casos. As manchas vermelhas na pele podem estar presentes nas três doenças e da mesma maneira as coceiras, que variam de intensidade em cada caso especificamente. Agora, a vermelhidão nos olhos, tipo conjuntivite, pode estar presente na Zika
e na febre chikungunya, mas não ocorre na dengue. Mas de qualquer maneira, em caso de suspeitas dessas doenças, deixe para um profissional da saúde identificar e medicar. A cada dia surgem novidades em diagnósticos, tratamento e profilaxias. Agora, as maiores preocupações relacionadas ao Zika vírus são outras: a microcefalia pré-natal, a síndrome de Guillain-Barré e a ventriculomegalia cerebral grave. Na microcefalia pré-natal, o Zika vírus presente na corrente sanguínea de uma gestante pode atravessar a barreira placentária e contaminar o embrião que está em formação, principalmente nos primeiros meses de seu desenvolvimento. O bebê pode ter malformação cerebral e, em 90% dos casos, ocorrer retardo mental. Em alguns casos, até a morte do bebê. Já na síndrome de Guillain-Barré, a presença do Zika vírus pode levar ao desenvolvimento de uma anormalidade autoimune, onde o sistema imunológico do paciente identifica as próprias células como invasoras e passa a destruí-las. Neste caso, especificamente, são destruídas as bainhas de mielina encontradas ao redor de nervos, ocasionando lentidão ou até mesmo bloqueio dos impulsos nervosos. Como consequência, o paciente desenvolve paralisia, em geral ascendente, afetando primeiramente os membros inferiores e depois o tronco e os membros superiores. Nos casos mais graves, o paciente pode ter paralisia cardiorrespiratória e falecer. Em casos mais recentes, foram relatados bebês que não sobreviveram ao nascer, devido à ventriculomegalia cerebral. Doença que os ventrículos cerebrais são tão dilatados que outras partes do cérebro se atrofiam ou são inexistentes. O perímetro encefálico é normal, mas o espaço cerebral é preenchido por fluidos. Daí, essa doença também é conhecida por hidrocefalia. Como tudo isso pode ser muito perigoso, o país inteiro está se mobilizando para combater os mosquitos transmissores. Tenho certeza que você já sabe, mas não custa nada lembrar. Mantenha a caixa d'água sempre fechada, com tampa adequada. Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta. Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Se você tiver vasos de plantas aquáticas, troque a água e lave o vaso, principalmente por dentro, com escova, água e sabão, pelo menos uma vez por semana. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. Guarde garrafa sempre de cabeça para baixo. Lave semanalmente por dentro com escovas e sabão os tanques utilizados para armazenar água. Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza urbana. Ou guarde-os sem água em local coberto e abrigados da chuva. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue lixo em terrenos baldios. Tudo isso porque o Aedes possui larvas aquáticas em seu ciclo de vida, e essas larvas sobrevivem em água parada, limpa ou suja. Em caso de gravidez, a recomendação é usar roupas compridas, utilizar repelentes de 6 em 6 horas e fazer o pré-natal para um melhor acompanhamento médico. Fica ligado! Estudos indicam a presença de Zika vírus em amostra de saliva e sêmen. Mais pesquisas estão em desenvolvimento para confirmar novas formas de contaminação. Até lá, não se esqueça que não adianta apenas matar o mosquito. Nós não podemos deixar ele nascer. E isso depende de todos nós. Por isso, pessoal, #Zika0 e #SaiZika. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.